perdido eu estava, o teu amor curou a minha dor. Hoje sou teu filho amado, justificado e livre em ti, Senhor. Meu Salvador, serei para sempre teu. Meu libertador, serei para sempre teu. Limpo, limpo e resgatado, meu coração se abriu pra tua luz. Não vivo mais, não vivo mais pra mim mesmo, sou livre pra viver por ti, Jesus. Meu Salvador, serei pra sempre teu. Meu libertador, serei pra sempre teu. Meu Salvador, meu Salvador, serei pra sempre teu. Meu libertador, meu libertador, serei pra sempre teu. Eu te amarei de todo o coração, eu te adorarei, levanto minhas mãos, tudo entregarei, sacrifício vivo, és o meu prazer, razão do meu viver. Eu te amarei de todo o coração, eu te adorarei, levanto minhas mãos, tudo entregarei, sacrifício vivo, és o meu prazer, razão do meu viver. Declare: meu Salvador, meu Salvador, serei pra sempre teu. Meu libertador, meu libertador, serei pra sempre teu. Meu Salvador, meu Salvador, serei pra sempre teu. Meu libertador, meu libertador, serei pra sempre teu. Eu te amarei de todo o coração, eu te adorarei, levanto minha
te amarei de todo o coração, eu te adorarei, levanto minhas mãos, tudo entregarei, sacrifício vivo, és o meu prazer, razão do meu viver, meu Salvador, meu Salvador. Teu, meu Salvador, libertador, meu libertador, serei pra sempre Deus, meu Salvador, meu Salvador, serei pra sempre Deus. Declara isso para Ele. Meu libertador, serei para sempre Deus. Oh, te exaltamos, Senhor, meu Salvador, serei para sempre Deus. Porque nada pode nos separar do teu amor. Meu libertador, serei para sempre Deus. Aleluia. Eu Abre os teus lábios e bendiz a Ele. Amarei de todo o coração, eu te adorarei, levanto minhas mãos, tudo entregarei, sacrifício vivo, és o meu prazer, razão do meu viver, eu te amarei de todo o coração, eu te adorarei, levanto minhas mãos, tudo entregarei, sacrifício vivo, és o meu prazer, razão do meu viver, eu te amarei de todo o coração, eu te adorarei, levanto minhas mãos, tudo entregarei, sacrifício vivo, és o meu prazer, razão do meu viver. Te adoramos, Jesus. Nossos olhos estão postos em Ti. A nossa fé continua viva em Ti. As más notícias não podem nos abalar. A nossa salvação vem de Ti. Nosso socorro vem de Ti. Comece a fazer declarações de fé. Comece a declarar o que o Senhor é para você na sua vida. Tu és a nossa torre forte. Tu és aquele a quem nós nos apegamos. Tu és o nosso socorro bem presente na hora da tribulação. Tu és aquele que clamamos e Tu dizes, eis-me aqui. Obrigado, Senhor. A Tua palavra permanece viva e fiel.
e ela vai se cumprir. Ela é a palavra da fé, a palavra criativa. Levantamos nossas mãos, levanta tuas mãos a Ele. Começa a cantar noutras línguas. Orgalarabasendriki, Bargalaramamarramanasindri mikirianderele, Oriamramanashakalirimbre kiriliriandrele. O Senhor não mudou. És o mesmo ontem, hoje e eternamente. Passarão os céus e a terra, porém tua palavra não passará. Ela é provada, ela está firmada nos céus, e tu velas tua palavra para cumpri-la. Eu confio em ti. Declara para Ele: eu confio em ti, Senhor. Eu confio em ti. Nós confiamos em ti. Nós descansamos em ti. Pessoas nessa noite vão entrar num descanso sobrenatural. Achegai-vos a mim, eu me achegarei a vós. Você está diante do trono da graça para receber socorro para a ocasião oportuna. No mundo há muitas vozes, mas a voz do teu Pai, ela está em manifestação para você. E Ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele resplandece o seu rosto e derrama sobre nós paz. Ah, eu não tenho dormido bem os últimos dias. Hoje você vai dormir o sono do justo, porque o Senhor trabalha para aqueles em que nele espera. Olhe para alguém perto de você e diga assim: o Senhor trabalha para aqueles em quem nele espera. Diga: a minha confiança está no Senhor. Aleluia. Dá uma graça e a paz do Senhor a quem está perto de você. Obrigado ao louvor. Maravilha, gente. Que atmosfera tão preciosa. Amém. É muito bom vivermos a nossa vida de fé individual. Ela é importante. Nossa vida devocional. Mas eu não sei quanto a você, eu aprecio muito a unção coletiva. Ela tem um refrigério, ela tem uma força, ela se multiplica, ela transmite uma graça, transmite uma força que vem do próprio Deus. Então é importante mesmo nos reunirmos, é importante celebrarmos a ceia. Foi uma ordenança do Senhor Jesus Cristo. E eu me sinto muito privilegiado de estar hoje, nessa noite, e o pastor compartilhar, de poder celebrar a ceia com vocês nessa noite. Eu aprecio grandemente essa verdade, essa revelação da Bíblia sobre o sangue, sobre as alianças, sobre o nosso contato com Deus espiritual, a ponto da Bíblia dizer que aquele que se une ao Senhor se torna um espírito com Ele. O homem, quando casa com a mulher, se torna uma só carne. No entanto, a verdade da Bíblia e perante os homens até que a morte os separe. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Mesmo que venhamos a morrer nesse corpo, nós continuamos em uma aliança espiritual com Deus. Diga comigo: nem a morte,
tem o poder de quebrar essa aliança. E Paulo declarou em Romanos, no capítulo 8, nem morte, nem vida, nem principados, nem potestades podem nos separar do amor de Deus. Diga comigo, eu estou em Cristo. Diga, Cristo está em mim. Amém? Você está feliz de estar nessa noite aqui? Se não está, a alegria do Espírito Santo vai lhe pegar daqui a pouco. É como um copo que vai enchendo, né? Nos reunimos também para nos enchermos do Espírito de Deus. E eu gosto do que a Bíblia diz, enchei-vos. Eu ajudo a você se encher, o louvor nos ajudou a ficarmos cheios, e aí as medidas vão transbordando. Daqui a pouco a gente está aqui transbordando como uma champanhe, que quando abre, borbulha. Amém? Diga comigo, eu vou transbordar nessa noite. Aleluia. Eu tenho algumas coisas para compartilhar com você e não quero perder esse fio daquilo que Deus tem para nós nessa noite. Eu tenho sido despertado e estou essa semana aqui devido ao curso de oração. E essa semana, ou esses últimos dias, nós lançamos esse livro Arte da Oração, que é uma recapitulação daquele livro A Arte da Intercessão do irmão Reagan. Então é da nossa editora, da editora Rema, e eu já li quase 2 vezes esse livro. Estou pela 2ª vez completando, quero chegar mais no finalmente dele. E nós vamos tocar um pouquinho hoje sobre a nossa posição como intercessores. Diga comigo, como intercessores. E eu quero trilhar um caminho com você nessa noite para entendermos aquilo que Cristo fez, que nos deu um caminho para o trono e nos deu uma autoridade de nos colocarmos diante de Deus para intercedermos. E vamos falar um pouquinho sobre o sangue e vamos falar sobre essa nossa posição no Santo dos Santos, como intercessores, como coparticipantes nessa chamada de oração. Hoje pela manhã lá em Campina Grande, eu tenho coordenado as escolas dominicais com séries, e nós tínhamos uma série para começar hoje lá, mas conversando com o Guto, com o pastor João e com algumas pessoas, né, por uma instrução de Deus, nós mudamos hoje exclusivamente e tivemos uma manhã somente de oração pelo nosso país. E vamos estar despertando no nosso site para as nossas igrejas. Irmãos, nós não podemos ficar omissos e alheios. E eu sei que você está orando, mas quando oramos juntos, diga comigo, quando oramos juntos, diga, nos movemos mais profundo. E eu creio que esses próximos meses, até o tempo da eleição, nós como igreja, nós vamos estar posicionados, intercedendo pelo nosso país. A Bíblia diz que quando oramos, vamos viver tempos de paz e de tranquilidade. E eu creio que vamos mudar o curso de coisas, porque nossas orações vão chegar no trono de Deus. Posso ouvir um amém? Então, vamos ler alguns textos e eu quero conversar com você sobre eles. Abre comigo em 1 Pedro, no capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1. Quantos amam a palavra de Deus? Amém. Eu creio que seu amor à palavra está aumentando. Se você tem crescido nessa vida de congregar, nessa vida cristã, nessa vida de ter comunhão com a palavra, a nossa dependência, né, a nossa inspiração pela palavra de Deus a cada dia tem sido aumentada, e ela se torna mesmo mais preciosa para nós. 1 Pedro 1:17 diz assim: ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram,
19, diz assim: mas pelo precioso sangue. Fala comigo, precioso sangue. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Olha que interessante o verso 7, ora sim invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas. Jesus instruiu que nós haveríamos de orar nos dias da nova aliança, que foi firmada no seu sangue. Ele, quando partiu o pão e quando levantou aquele cálice, disse: a nova aliança no meu sangue. Ele introduziu também para os discípulos, nos dias que ele esteve na terra, de que nós teríamos um relacionamento com Deus, Deus sendo nosso Pai. Diga comigo, Deus pode ser Deus para o mundo. Diga, mas para mim Ele é Pai. E aqui a Bíblia está dizendo que nós estamos debaixo dessa nova família. E Pedro, de uma forma muito sábia, diz que fomos libertos de coisas que recebemos dos nossos pais, naturalmente falando, que eram fúteis. E fomos comprados com um precioso sangue. Fala comigo, precioso sangue. Houve uma época que eu tomei um tempo para ler 1 Pedro. E eu gosto de estudar temas da Bíblia. Há períodos que eu fico estudando sobre o sangue, mas há períodos que eu gosto também de ler livros da Bíblia. Amém? As duas coisas são importantes e elas se completam. E aí, quando eu estava lendo e estudando 1 Pedro, eu encontrei 3 vezes Pedro apontando coisas preciosas nessa sua carta. No início do capítulo 1, ele fala da nossa fé preciosa. Eu pergunto para você, a nossa fé é algo precioso ou não é? É precioso. Aqui no verso 18, ele diz agora que o sangue é precioso. Fala comigo, o sangue é precioso. E quando eu penso no sangue como algo precioso, e nós hoje vamos levantar esse cálice, eu queria que você pensasse de uma forma bem sábia. Entendemos que Jesus ressuscitou dentre os mortos. O seu corpo foi levantado pelo poder de Deus. Romanos 6,4, Romanos 8,11. O Espírito Santo vivificou o seu corpo. Romanos 6,4 diz que ele foi levantado pela glória de Deus. O corpo de Jesus está lá no trono. Diga comigo, está lá no trono. Mas a Bíblia diz também em Hebreus no capítulo 9, 11, que o sangue de Jesus também está lá no trono. Diz que ele levou o seu sangue para o santuário, os santos do santo celestial. Então o que nós usamos aqui, o pão e o cálice, são figuras, são símbolos de uma realidade lá. Diga comigo, existe uma realidade lá. Eu sou apreciador do livro de Hebreus, porque o livro de Hebreus mostra esse ministério celestial e mostra que Jesus, pela sua obra do Calvário, ele levou muitos filhos à glória. Nós temos esse acesso ao trono. Por isso que Hebreus 4 diz lá que nós temos acesso ao trono da graça para receber graça para a ocasião oportuna. Por isso nós podemos orar com ousadia. Hebreus 10, 18 diz que devemos ter intrepidez e ousadia para nos levantarmos diante do trono de Deus. Eu não sei como você está, mas eu declaro que sua fé no sangue de Cristo vai ser mais ativada. E ao invés de ser passivo, você vai ser mais intenso na sua vida de oração. Porque não é o que nós fazemos, é o que Cristo fez que nos dá ousadia de entrar no trono de Deus. E aí Pedro diz aqui que o sangue é precioso.
Eu sei que você já sabe que há um valor no sangue, mas eu queria que você pensasse em mais do que um valor, uma preciosidade. Deus poderia muito bem ter criado um outro caminho, mas Ele não fez. E Pedro diz que não foi nem com prata nem com ouro. Deus é o dono de todo ouro e toda prata. O que Ele tinha de mais caro no universo, o seu Filho. E é curioso que a Bíblia diz, e nós lemos no verso 20, conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Antes mesmo de Deus ter criado os mundos, lá na eternidade passada, o Cordeiro foi morto. 4.000 anos depois, Jesus vem aqui na terra, que Deus criou o homem no Éden. 4.000 anos depois, está aqui Jesus na terra. O Verbo se fez carne, sangue correndo nas suas veias. Ele morreu naquela cruz e o sangue foi derramado. Estamos agora, como a igreja, convocados para celebrar a ceia, entendendo que o verdadeiro sangue e o verdadeiro corpo estão no trono, sabendo que um dia vamos receber corpos glorificados como o que Ele tem agora. Mas presta atenção, você vai para Apocalipse e o sangue continua precioso. Você vai ver em Apocalipse os homens se prostrando, colocando suas coroas aos pés do Cordeiro e dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto, e com teu sangue tu comprastes. Irmãos, estamos vivendo dias que a nossa fé tem que ser mais aprofundada, porque o espírito da apostasia está aí. Nos dias de Smith Wigglesworth, ele falou de 8 sinais na igreja, nos últimos dias, que haveriam de acontecer, e um deles era que a igreja haveria de desprezar o sangue de Jesus. Doutrinas enganosas não iam mais considerar o sangue de Jesus, não queriam mais cânticos, não queriam que isso fosse anunciado. Em alguns lugares nos Estados Unidos estão dizendo que esse evangelho do açougue, uma afronta. E vamos para o livro de Judas. Judas diz o espírito de Caim. Sabe qual foi o espírito de Caim? Foi um espírito que desprezou o sangue e o caminho do sacrifício. Mas temos também o espírito que havia em Abel, que confiou e colocou a fé no sacrifício de sangue. E a Bíblia diz no livro de Hebreus que ele foi aceito por causa da sua fé no sacrifício de sangue. Sabe de uma coisa? Nós temos mesmo que colocar nossa fé na obra de Cristo, porque por causa desse sacrifício que estamos rememorando hoje, nós experimentamos uma liberdade de acesso ao trono e de experimentar tudo que Deus preparou para nós em Cristo Jesus. Diga comigo: o sangue de Jesus é precioso para mim. Não só, irmãos, por causa do que aconteceu, mas o sangue me dá acesso hoje a uma vida de comunhão com o Pai. O sangue me purifica, o sangue me santifica, o sangue é aquilo que me faz entender esse caminho do trono do Pai. Temos acesso ao Pai pelo sangue, e a Bíblia diz que esse sangue é precioso. Pedro deixou isso aqui para que nós não perdêssemos essa revelação, esse entendimento do valor do sacrifício de Cristo. Agora eu quero que você continue ainda no livro de Pedro, no capítulo 2, e vamos ver também uma terceira coisa que nessa carta ele diz que é preciosa. Fala comigo: 3 coisas preciosas: a fé, o sangue. E vamos conferir agora no verso 4 do capítulo 2 de 1 Pedro. Chegando-vos para ele a pedra que vive. Fala comigo: a pedra que vive. Rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. De quem ele está falando? Está falando de Jesus Cristo.
E está falando de Jesus, e nós vamos conferir aqui como um templo, como uma casa de oração. Olha o que ele diz: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual. Fala comigo, casa espiritual. Então, quando ele diz a pedra que vive preciosa, ele também conecta que cada um de nós somos pedras e vivas também. Fala comigo, eu sou pedra viva. E aí ele diz no verso 4 e 5, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está escrito, por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. Novamente dizendo que essa pedra é preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Diga comigo, os meus olhos estão em Cristo. Deixa eu te dizer, a Escritura diz que quem nela crer não vai ser envergonhado. É possível na vida cristã passarmos por pressões, mas o Senhor está dizendo, você não vai ser envergonhado. Eu declaro livramentos, eu declaro intervenções divinas, eu declaro graça, eu declaro caminhos sendo abertos. Você declarou nessa noite que Ele é o Deus que abre caminhos no deserto. Eu declaro intervenções na sua vida. Eu declaro Deus levantando pessoas por você. Eu declaro a ajuda chegando. Eu declaro, nem que seja aquilo que aconteceu com Elias, os corvos vieram e trouxeram carne, mas você não vai ser envergonhado. Eu quero silenciar uma voz, que é a voz do inimigo, do diabo, que está dizendo, para de crer em Deus. Para de ficar firme nas coisas de Deus. Sabe, você tem que resistir à voz do mentiroso. Satanás quer que algumas pessoas se desconectem dessa vida de comunhão com Deus. Quer que você olhe para as circunstâncias, mas eu consigo enxergar nessa noite, assim como Jesus viu Pedro que estava afundando, o Senhor está dizendo, eu estou te dando a mão, vem, volta a andar sobre as águas, volta a ficar com os teus olhos firmes em mim, os ventos não vão te paralisar, porque eu te sustento com a minha mão, com a minha destra que é fiel. Se existe um poder nos puxando para baixo, do inimigo, do natural, eu quero te dizer que maior é o poder do Espírito Santo que te puxa para cima, para ouvir as coisas que o teu Pai te fala, para se conectar com o plano de Deus. Sabe, irmãos, o que aconteceu no passado vai acontecer nesses dias. O que aconteceu no passado? Deus, livrando Israel, abriu aquele mar, fez o maná cair, fez o deserto ter um ar-condicionado de madrugada, durante o dia, e um aquecedor de madrugada. Eu não sei como vai acontecer, mas eu declaro milagres acontecendo na sua vida. Eu não sei porquê, mas eu vou citar a palavra, ela está me vindo.
Lá em Isaías 10, 27, diz que o jugo é despedaçado por causa da unção. Há julgos sendo despedaçados. Há julgos sendo despedaçados. Só levanta tuas mãos e começa a exaltar ao Senhor. Jugo sendo despedaçado. Jugo do medo, jugo da intimidação, jugo da doença querendo entrar, jugo da síndrome do pânico. Sai da vida dos filhos de Deus. Fala comigo, minha fé é preciosa, o sangue é precioso. Diga aí, Jesus é precioso. Olha que interessante. 2 vezes ele diz que ele é precioso, e a terceira vez, verso 7. Para vós outros, portanto, os que credes. Quem é crente aqui? Diz assim: é a preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. E agora eu vou declarar o que você é. Coisas vão ser ativadas agora. Coloca aí o verso 9. Nós vamos ler em voz alta. Eu declaro a força dessa verdade nos ativando nessa noite. Você está comigo? Vamos ler o verso 9. Eu quero voz de força, voz de trovão. Vamos lá. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Por quê? Porque entendemos a nossa fé preciosa, entendemos que o sangue é precioso e entendemos que Ele, o que está lá, fala comigo, Ele não está numa cruz. Eu lembro nos primeiros dias de minha vida cristã, e eu recordo que quando chegava o dia da ceia, eu ficava tão curioso, mas para que isso? Onde está na Bíblia isso? Por que ceiar? Por que um pãozinho? Por que um suco de uva? E aquela sede nunca acabou. E até hoje ela nunca acabou. Eu não paro de estudar. Nos meus cálculos, eu acho que eu ensinei cerca de 40 a 50 vezes a aliança de sangue. Se você for na minha casa, vai ter uma prateleira com mais de 70 livros desse assunto. E quando eu ainda encontro um, eu ainda vou atrás e ainda fico lendo e fico cavando. Porque se me disseram que é o limite, eu sei que não é. Tem verdades que eu ainda não toquei e eu vou tocar. Hoje, quando você levantar esse cálice, a Bíblia diz que quando Jesus se encontrou com aqueles 2 homens no caminho de Emaús,
Enquanto caminhava com eles, eles não entendiam que era Jesus. E Jesus, falando a própria Escritura pelo Espírito de Deus, ia gotejando dentro deles revelações. Quando entraram na cidade, a Bíblia diz que aqueles homens disseram: Jesus, entra, fica conosco. E Jesus entra. E a Bíblia diz que quando Jesus partiu o pão, os olhos daqueles homens se abriram. E eles viram que aquele homem que vinha caminhando com eles era o Cristo ressurreto. Eu declaro que nessa noite, no momento do partir do pão e do beber o cálice, você vai ver coisas da dimensão espiritual que seus olhos nunca viram. No próprio Deus, na pessoa de Jesus, no Espírito Santo, nessa nova aliança, em você mesmo, e você vai ver também a pequenez de quem é o diabo. Agora é curioso que Pedro, quando diz, e eu quero que você volte lá, capítulo 2, verso 5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, diga comigo, eu estou nele, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer-lhes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Diga comigo, eu sou o santuário. Diga, eu sou sacerdote. Diga, e eu ofereço sacrifícios. Podemos relembrar aqui Romanos 12. Também oferecemos nossos corpos como um sacrifício vivo. Mas o maior sacrifício do universo é Cristo na cruz. E Ele nunca perdeu o seu valor e a sua força, nem nunca vai perder. Eu lembro os primeiros dias da minha vida cristã, eu digo, como é que tem uma coisa dessa de Deus? Porque quando se ouvia falar de sangue, de pacto de sangue, se pensava em terreiro, de macumba, etc e tal, coisas de pacto com Satanás. Eu dizia, mas como é que pode? Aí depois que eu estudei a Bíblia, eu entendi que quem inventou isso foi Deus e o diabo apenas imitou, porque ele não cria nada. E talvez você, como eu, me lembro em Verões, na cidade de João Pessoa, acordava no outro dia de manhã, lá tinha uma galinha preta, tinha um animal morto, isso e aquilo, ou você ouviu histórias, poucos minutos o sangue está podre. Mas eu quero te dizer que o sangue de Jesus nunca apodreceu, nem nunca vai apodrecer. A Bíblia diz que Jesus, em Hebreus 7, vive no poder de uma vida indissolúvel. Ele está vivo lá, mas não é mais porque o sangue corre nas suas veias, porque o sangue de Cristo está diante do trono de Deus. E Hebreus 12, 22 diz que o sangue fala. Ele continua ativo. Ele tem uma voz. E quando nós oramos confiando na aliança, nesse novo e vivo caminho, nós somos ouvidos. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Mas eu te digo, sem derramamento de sangue não haveria comunhão. Sem derramamento de sangue nenhuma oração seria ouvida. Sem derramamento de sangue nem poderíamos nos aproximar de Deus. Mas Jesus na cruz disse: ninguém tira a minha vida de mim, eu espontaneamente a dou. E Ele deu mesmo. Ele não se economizou, Ele se entregou.
Ele não morreu à míngua, ele deu um brado. Às 3 horas da tarde, entregou-se à morte. Porque ele entendia que o Pai o levantaria dentre os mortos. Ele entendia que por causa da sua entrega, ele poderia levar muitos filhos ao trono do Pai e cumprir o desejo do Pai. Olha aqui os filhos que eu te dei. Fala para alguém perto de você, diga assim: somos aceitos no trono por causa do sangue. Podemos ler uma última escritura? Abre comigo Isaías. Isaías 56. Verso 7. Eu queria já chamar o teclado, Josimar também. Diga comigo: somos casa espiritual. Já que está aqui, vamos ler juntos. Eu gosto de ouvir a voz da congregação. Não é bom que ninguém dorme. Vamos lá? Lê Isaías 56, 7. Vamos lá? Também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Por 3 vezes nos evangelhos vamos ver essa escritura sendo citada. Jesus entrou no templo e disse: a minha casa, a casa do meu Pai, será chamada casa de oração para todas as nações. Fala comigo: casa de oração. O que Pedro ensinou? Em 1 Pedro capítulo 2, que nós somos casa espiritual. Sabe, irmãos, nós vamos tomar um tempo, vamos partir o pão, beber o cálice. Nós vamos tomar alguns minutos aqui. E nós vamos orar pela nação brasileira. Recentemente eu li algo interessante, isso está no meu espírito, que dizia assim: os intercessores, eles fazem a história, porque eles mudam o curso das coisas pela oração. Irmão Reagan, nesse livro, ele toma aquele texto de Daniel no capítulo 9. Quando ele entendeu, ele orou pela sua nação. Ele orou para que o cumprimento de palavras sobre Israel acontecesse. Não é porque profecias foram ditas que a gente espera acontecer. Quando profecias são ditas, nós devemos orar e sustentar o cumprimento delas. Deixa eu te dizer, parece aquela resistência de Faraó, querendo impedir que Israel saísse para cumprir sua missão como adoradores de Deus. E ele colocava um peso maior de resistência. Tem que ter algo muito sério da nação brasileira para se posicionar nesses últimos dias como uma nação que vai cumprir coisas para todas as nações. Eu já conversei com muitas pessoas sobre isso, mas nunca ministrei num culto. Se olharmos a nossa bandeira, estou vendo ela ali atrás, existem 2 bandeiras das nações do mundo, que você olha para elas e o Cruzeiro do Sul está ali. Você já pensou que
Quem desenhou o Cruzeiro do Sul ali no céu não foi Satanás? Como eu te disse ainda agora, Deus criou os pactos de sangue, a aliança de sangue, o diabo imitou. Deus criou as estrelas e colocou os signos, o diabo perverteu e inventou o horóscopo. Mas eu quero te dizer, não dá para pregar, eu quero te dizer que os signos são uma revelação do Evangelho de Jesus Cristo. E o Cruzeiro do Sul ali está dizendo que um dia o Redentor se levantaria. E por que você acha que nossa bandeira tem uma cruz no centro dela? Sabe quais são as nações que tem uma cruz na bandeira? Austrália e Brasil. Estamos vivendo dias finais. Os confins da terra, se você olhar de Israel, Austrália e Brasil, vivendo avivamentos. Porque Deus vai levantar essas nações. Olhe para alguém perto de você. Eu sei que você tem um espírito da fé. Diga assim: os dias de glória estão chegando sobre essa nação. Diga: essa tempestade vai passar. Essa tempestade vai passar. Diga: a igreja brasileira vai se levantar numa força sobrenatural para santificar esse povo e cumprir sua missão profética. Só levanta tuas mãos. Vamos cantar essa canção uns minutos. Declara que Ele está aqui. Estás aqui, movendo entre nós. Adoro a Ti, adoro a Ti. Estás aqui, agindo com poder. Adoro a Ti, adoro a Ti. Estás aqui, movendo entre nós. Adoro a Ti, adoro a Ti. Estás aqui, agindo com poder. Adoro a Ti, adoro a Ti. Abre portas, opera milagres ao todo caminho, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem Tu és. Abre portas, opera milagres ao todo caminho, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem Tu és. Estás aqui, tocando corações. Adoro a Ti, adoro a Ti. Estás aqui, curando multidões. Adoro a Ti, adoro a Ti. Estás aqui, mudando histórias. Adoro a Ti,
adoro a ti. Estás aqui, dando novos corações. Adoro a ti, adoro a ti. Orgederebasti que te andres te quires.